Olá, aqui é a Thaís Petroff e hoje eu quero conversar com você a respeito de por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Você já parou para pensar que ruim é algo que tem a ver com o nosso julgamento? Que na verdade bom ou ruim tem muito mais a ver com a percepção que a gente tem, com a leitura que a gente faz, do que necessariamente com o fato? Não necessariamente uma coisa boa para alguém é exatamente boa para outra pessoa. Obviamente, existem situações que a gente pode entrar em acordo, dizer que é ruim, talvez na visão de praticamente todo mundo, não é mesmo? Só que aí eu vou entrar então justamente no outro ponto. O que eu percebo é que muitas vezes nas nossas vidas a gente tem convites da nossa vida para olhar para uma determinada questão. Essa questão já está lá muitas vezes desde lá de trás, mas muitas vezes a gente vai deixando a vida engolir a gente. A gente vai focando no dia a dia, vai focando em apagar os incêndios e muitas vezes aquela questão, aquilo ali que a gente precisa olhar para resolver, que quando a gente para um pouquinho e presta atenção já está ali, a gente vai deixando de lado, dizendo pra gente mesmo que tem outras coisas mais urgentes ou mais importantes. E que sim, muitas vezes, nós acabamos evitando de lidar com aquilo, olhar para aquilo, porque aquilo é difícil pra gente, porque é desafiador. Só que o que vai acontecendo? A vida é cheia de experiências e de coisas. Então, muitas vezes, a gente acaba se deparando de novo com essa mesma questão. Não porque isso persegue necessariamente a gente, mas porque na vida de todo mundo existem coisas mais ou menos similares. Todo mundo acaba lidando com relações amorosas, com trabalho, com a parte financeira, com família, com N questões. Só que para algumas pessoas, alguns pontos fluem, não é uma dificuldade que elas têm, não é algo desafiador. Mas para outras, aquilo ali, aquele ponto específico é algo que realmente pega. Então o que acontece? Diferentes pessoas passam por diferentes situações de formas diferentes. Uma questão para um pode ser algo simples de resolver. A pessoa lida tranquilamente com aquilo. Para outro, de repente, é o calcanhar de Aquiles. Então, voltando à pergunta, por que coisas boas, na verdade, coisas ruins acontecem para pessoas boas? Na verdade, é uma chance de aprendizado que a gente tem. Aquela questão ali já precisa ser resolvida muitas vezes lá de trás, só que a gente vai deixando de lado. E aí, o cerco muitas vezes vai se fechando, porque aquela situação volta a acontecer e vai ficando cada vez mais difícil de lidar com aquilo, até um ponto em que a gente se vê justamente colocado contra a parede e precisa resolver aquilo. Então, muitas vezes o que eu digo é, se um diamante, por exemplo, sentisse realmente algo, ele sentiria realmente dor ou dificuldade ou muitas vezes um sofrimento a cada vez que ele fosse lapidado. Se você já teve a oportunidade de ver um diamante bruto, ele na verdade não tem graça, ele não tem brilho, ele é uma pedra. Só que alguém vai ali lapidando e vai tirando o melhor dele e ele se torna aquela pedra brilhante, bonita, que tem um grande valor. Nós somos iguais, nós temos muito, muito, muito valor. Só que nós muitas vezes somos pedras brutas e a vida vai ajudando a gente a se esculpir, a se lapidar para a gente se tornar realmente o nosso melhor. Então essas coisas ruins são oportunidades que a gente tem de lidar com algo, de aprender algo. Elas só chegam a ser ruins efetivamente porque a gente não olhou para elas antes, enquanto a vida estava convidando a gente ou sussurrando no nosso ouvido, olhe para aquilo, olhe para aquilo. Nós muitas vezes fomos deixando, até um momento em que aquilo ali se tornou insustentável, insuportável e aí é uma dor muito, muito grande. Mas se a gente aprende a olhar logo, a prestar atenção nos pequenos sinais, a gente não precisa chegar num limite e ser algo realmente tão desagradável ou tão desconfortável. Então esse é o convite que eu te faço. Olhe para as suas questões e vá aos poucos resolvendo. Sim, é difícil, sim, dá medo. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas é por isso que a gente pode justamente contar com a gente mesmo e muitas vezes os nossos desafios da vida são justamente para a gente aprender isso. Que a gente pode contar com a gente mesmo, que a gente tá ali, que a gente tem a força que a gente precisa, a coragem que a gente precisa.
e muitas vezes com pessoas que também são queridas, amadas, amigos, familiares. Eles estão ali para a gente poder contar com eles. Muitas vezes são as nossas dores, as nossas vulnerabilidades que nos unem, porque a gente percebe que nós somos muito semelhantes e que aí a gente pode justamente contar um com o outro. Eu fico por aqui então. Se você gostou do vídeo, curte. Se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, segue aqui o meu canal. Fica um grande abraço e até!